Vamos falar então sobre BRICS, né? Começa hoje essa cúpula dos líderes, que é a primeira com a nova composição do bloco, que no ano passado ampliou seus membros de 5 para 10. Uma reunião que acontece lá em Kazan, na Rússia. Rússia que deve usar esse espaço para afastar essa sombra de pare internacional pela guerra, né, na Ucrânia e do isolamento que sofreu de diversos países, especialmente, né, Estados Unidos e do bloco europeu. Queria colocar aqui para você ouvir conosco, com o nosso ouvinte, a manifestação que fez o presidente sobre esse acidente doméstico no último sábado. Ele fala que foi grave, que os médicos vão saber o estrago daqui a alguns dias, numa conversa com o candidato petista à prefeitura de Camaçari, o Luiz Carlos Caetano, que divulgou o vídeo nas redes sociais ontem. Vamos ouvi-lo. Eu quero saber, senhor, como é que está a sua saúde, tá bem? Tô bem, eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha, foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu tô cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? Então eu tô aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias para ele saber qual foi o estrago que fez a batida. E aí tem agendado algum exame, né, nos próximos dias para fazer esse contraponto do dia da pancada, né, Eliane? Pois é, o presidente Lula está muito bem atendido, evidentemente, pelo Dr. Roberto Calil, que é do Sírio-Libanês de São Paulo e que trouxe com ele para Brasília também um neurologista, um cardiologista para acompanharem o presidente Lula. O presidente Lula ontem passou o dia na Alvorada, descansando, né, repousando, mas também tendo conversas, recebendo ministros, recebendo amigos, e para demonstrar ali que está bem, né? Mas ele mesmo admitiu que os primeiros dias são de observação. Então, esse tombo do presidente, ele, claro, é uma questão de saúde, né? Levou um tombo, levou 5 pontos na cabeça, teve pequenos pontos de hemorragia cerebral, mas também tem a questão política, porque depois que o Joe Biden foi impelido a renunciar à candidatura à reeleição nos Estados Unidos por uma questão de idade, né, fica todo mundo sempre muito atento à idade do Lula. O Lula tem 78 anos, né, ele tem mais 2 anos de governo, tem mais ainda 25 e 26, né, quando tem a eleição presidencial, ele estará com 80 anos. Será que o Lula vai querer mesmo ser candidato à reeleição? O terceiro mandato já tem sido muito pesado, né? Muito pesado, muita crise, né? Muita mudança. O Lula está casado de novo, enfim, tem uma série de circunstâncias pessoais, de circunstâncias da idade, de circunstâncias políticas, econômicas, que vão dificultando a hipótese de Lula ser candidato à reeleição em 2026. A gente lembra que tombo é grave para idosos, né? Qualquer idoso que leve um tombo está sujeito a bater a cabeça, está sujeito a quebrar o fêmur, né? E todos nós conhecemos alguém da família, um amigo, um vizinho que passou por isso, né? Tombo com uma certa idade é muito complicado, né? E acende sinais amarelos. No caso do Lula, o Lula não é qualquer um, né? O Lula é um presidente que está ocupando pela 3ª vez a presidência. No caso do Lula, é uma questão, sim, política que tem que ser discutida, até porque você está no meio de uma eleição municipal mostrando a força da direita, a fragilidade da esquerda e a fragilidade particularmente do PT. Aliás, queria chamar a atenção para a minha coluna de hoje no Estadão, que é exatamente sobre isso. Afinal das contas, o PT atrapalha o Lula e o governo, ou o governo e o Lula é que atrapalham o PT?
na verdade, no fundo, um está atrapalhando o outro. Mas vamos ver, né? O fim do segundo turno já é no domingo, vamos fazer um balanço completo disso e o que isso representa para o Lula, para o governo, para 2026 e para o PT, que está antecipando a troca na presidência. E domingo de eleição é até aniversário do presidente, ele faz 79 anos, né, Eliane? Domingo agora, dia 27. Exatamente, bem lembrado. 7 e 9. Mas na agenda aí do presidente, hoje ele não foi para a Rússia, né, mas deve conversar por telefone com Vladimir Putin. O que está se falando sobre essa possível conversa e a participação do Brasil lá na reunião dos BRICS na Rússia, Eliane? Pois é, olha, essa reunião dos BRICS é uma reunião muito importante, né? Não só porque os BRICS são importantes, mas também porque a Rússia é um integrante importante que invadiu a Ucrânia e essa reunião dos BRICS é exatamente dentro do território russo que em guerra ali com a Ucrânia, né? Então é importante por isso, mas é importante também porque os BRICS estão sendo ampliados, né? Já tem aí a adesão de parceiros muito complicados, como o Egito, como o Irã principalmente, Emirados Árabes, Afeganistão, enfim. E agora você tem também uma segunda etapa de ampliação dos BRICS. E olha quem aí está na lista de possíveis novas adesões. Nicarágua, Venezuela e Cuba. E ontem o Brasil já sinalizou que não apoia nem a entrada da Nicarágua, nem a entrada da Venezuela. Com a Nicarágua, o Brasil está rompido, né? Nem tem embaixador lá, nem a Nicarágua tem embaixador aqui em Brasília. E no caso da Venezuela, o Lula teve um desgaste enorme interno, na política interna, pela defesa da Venezuela, pela defesa do Maduro, e tem sido, sabe, a resposta deles não é gratidão, ao contrário. Toda hora vem uma estocada da Venezuela a ponto de o procurador-geral venezuelano dizer que o Lula é um agente da CIA, virou um agente da CIA a serviço dos Estados Unidos. Ai, socorro, né? Mas, enfim, nessa reunião, a posição do Brasil será possivelmente a de adiar a decisão e antes de discutir os nomes dos partidos para novas adesões, o Brasil vai propor que se discutam formatos, né, limites. Qual é o formato dessa nova adesão? É uma parceria até que ponto desses novos parceiros, né? Então o Lula conversa hoje com o Putin por telefone e o Mauro Vieira, né, que é o nosso chanceler, está lá. Lembrando que por trás disso tudo existe a guerra dos BRICS contra o chamado mundo unipolar, ou seja, contra os Estados Unidos, né, particularmente porque China e Rússia são os parceiros mais ricos do bloco. Né? Então tem a questão da geopolítica e tem a questão econômica também, porque os BRICS estão comandando a discussão internacional sobre a desdolarização do mundo, ou seja, da criação de moedas ou nacionais ou moedas próprias para as trocas comerciais, em vez de ficar o mundo inteiro concentrado no dólar norte-americano. Eliane Cantanhede, conosco direto de Brasília, para agora falar um pouco mais sobre o caso do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes lá em 2018, porque ontem a gente teve uma audiência no Supremo Tribunal Federal e o primeiro a depor sobre o caso, né, com os 5 réus ali acusados de serem os mandantes do homicídio, foi o deputado federal Chiquinho Brazão. Ele estava muito emocionado, né, Eliane? Chorou várias vezes, mas disse não conhecer Rony Lessa ou Elcio de Queiroz, assassinos confessos, né, da vereadora,
Ele ressaltou que ele e o irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, né, o Domingos Brazão, jamais tiveram contato com essas pessoas. Vamos ouvir. Eu nunca tive contato com o Rony Lessa. Meu irmão não sabia da existência da vereadora. Quando houve o crime em si, o meu irmão, eu lembro que quando nós estivemos juntos, ele fez esse comentário: pô, que tão sério fez essa jovem para um crime tão bárbaro? Bom, é uma audiência que deve continuar hoje, né? Estava lendo que teve alguns problemas de conexão ali, porque era uma videoconferência. Mas o que você pode nos dizer sobre o futuro dele e também, né, do avanço da condenação dos acusados de assassinar a vereadora Anderson? Pois é, o Chiquinho Brazão continua deputado federal, né? Ele está preso na penitenciária federal em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Fez o depoimento por videoconferência e ele ficou muito emocionado mesmo, chorou quando falou da própria família, disse que até o Rony Lessa pode conhecer ele, mas ele não se lembra de ter estado em algum momento com o Rony Lessa, lembrando que o Rony Lessa é aquele policial que admite ter atirado, né? Ele é que executou a Marielle e o Anderson, ele é que deu os tiros que mataram a Marielle e o Anderson. E o Chiquinho Brazão disse que não se lembra, não conhece o Rony Lessa. Além disso, o Chiquinho Brazão disse que gostava muito da Marielle. Olha o que ele disse: foi uma maldade o que fizeram. Marielle tinha um futuro brilhante. Ela era uma vereadora muito amável. E ele disse que se dava muito bem com a Marielle, mas não é nada disso o que as provas, as evidências, as investigações já comprovam, né? E agora, hoje, vem aí o depoimento, também por videoconferência, do irmão do Chiquinho Brazão, que é o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Domingos Brazão, né? Vem hoje ele e depois os outros também incriminados, também acusados, são o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e o major da Polícia Militar, Ronald Paulo de Alves Pereira, né? Todos eles respondem pelo crime de homicídio, mas também pelo crime de organização criminosa. E todos estão presos por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O fato é que o Chiquinho Brazão continua sendo deputado porque o Conselho de Ética já decidiu pela cassação do mandato dele, mas, né, depois do Conselho de Ética, essa decisão tem que passar pelo plenário da Câmara, e a gente sabe que o plenário da Câmara está praticamente fechado por causa das eleições municipais, entre outros probleminhas, né? Então, o plenário praticamente não funcionou esse semestre inteiro na Câmara e vai se empurrando com a barriga a cassação do Chiquinho Brazão. Mas o fato é que, com choro ou sem choro, né, as provas estão mais consistentes do que o depoimento do deputado federal. Vamos ver como é que se sai agora, né, o irmão dele, o Domingos Brazão. Imagina, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Isso mostra o quanto as instituições do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, estão contaminadas pelo crime. Bom, não dá nem para lembrar de cabeça quantos governadores presos foram lá. É outro assunto já. Eliane, vamos falar do Supremo ainda. Tem audiência pública sobre a polêmica das escolas cívico-militares aqui em São Paulo. O que se espera dessa discussão, dessa audiência pública? Bom, eu acho esse assunto muito importante. Não só porque eu tenho uma filha que é
pedagoga e psicóloga de crianças e adolescentes, mas também porque isso diz respeito ao futuro, né? Ao futuro. Hoje, nessa audiência pública para discutir essa questão, que interessa muito fortemente o Brasil, foram convidados os presidentes da Câmara e do Senado, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, o Ministro da Educação, o Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Presidente Nacional de Secretários de Educação, o Presidente do Tribunal de Contas da União e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu citei um por um, gente, só não citei os nomes para não ficar muito longo, mas citei um por um para vocês verem a dimensão dessa discussão, a importância que isso tem, até porque a questão da educação não pode ser tratada sob o ponto de vista da ideologia. Então, o Brasil está dividido assim. Quem é a favor das escolas cívico-militares são os bolsonaristas, é a extrema-direita. Aí quem é contra é a esquerda, sabe? E não é assim que se discute, né? Quando você discute a educação, né, num país tão desigual como o Brasil, você tem que baixar a guarda, você tem que deixar a sua ideologia um pouco de lado e discutir o que é melhor para as crianças, para o país, para a formação das futuras gerações, né? E a escola cívico-militar, ela tem um conceito muito de ordem e disciplina. A história de bater continência, todo mundo tem que usar o cabelo igual, uniforme igual. Quando hoje, né, o conceito de educação no mundo inteiro é um conceito muito mais aberto, muito mais, vamos dizer, um conceito muito mais inclusivo de que cada um é um. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu cabelo, né? Cada um vem de uma família, vem de uma religião, e que as pessoas têm o direito à sua identidade e ao seu direito de pensar, né? Seu direito de escolha, seu direito de se assumirem como elas são, né? Então, me preocupa muito essa discussão e por isso eu trouxe essa pauta para nós aqui na Rádio Eldorado. O governador de São Paulo está ampliando muito esse debate, o governador de Santa Catarina, né, todos eles ampliando as escolas cívicos militares. Eu prefiro professores civis, professores mais bem formados, mais bem remunerados, com uma consciência enorme sobre a gravidade da desigualdade no Brasil e da necessidade fundamental de inclusão, porque afinal das contas, cada brasileiro, é um voto, é um cidadão, tem os seus direitos e seus deveres. Não podemos tratar os nossos pequenos cidadãozinhos e cidadãzinhas de forma ideologizada, né, e diferentes uns dos outros. Vamos tratá-los, cada um com as suas diferenças, mas com o Estado tratando todos com a mesma inclusão, com o mesmo princípio de que todos têm direito à luz do sol, todos têm o direito de serem cidadãos completos e cidadãos e cidadãs também felizes.